Hoje eu quero te mostrar dois vídeos separados por um intervalo de 8 anos. E esses vídeos eles contam uma história que, se eu pudesse resumir em uma palavra, ela seria hipocrisia. Porque as pessoas, os políticos, eles acham que o povo não tem memória, que o povo se esquece. E pode ser que a maior parte do povo de fato se esqueça. E esqueça o que esses políticos disseram alguns anos atrás e como essas palavras contradizem de maneira inacreditável a prática, né? O que eles fazem de fato alguns anos depois. Se muita gente esquece, eu acho que o meu papel como jornalista é lembrar, trazer à memória, trazer a discussão do debate público atual, o que essas pessoas, o que esses políticos disseram alguns anos atrás, que é exatamente o oposto do que eles fizeram, do que eles fazem atualmente. E eu estou falando de tudo isso para contar a história da privatização da Cozampa. Quem é do Pará sabe o que é a Cozampa, mas quem não é talvez não saiba, então eu explico. A Cozampa é a Companhia de Saneamento do Pará, é a empresa pública que durante décadas forneceu água e serviço de saneamento para o estado do Pará inteiro. E no ano passado a Cozampa foi privatizada pelo então governador Helder Barbalho, em parceria com a vice-governadora na ocasião, Hannah Gassan, que hoje é governadora, está concorrendo à reeleição para o governo do Pará. E os dois, eles privatizaram a Cozampa e a empresa que venceu, que é a EGEA, que é um desses grandes conglomerados do saneamento básico do Brasil, empresa privada que está mordendo, amealhando uma série de concessões públicas de saneamento no Brasil inteiro. E eles ganharam essa concessão lá no Pará no ano passado. Eles criaram uma empresa chamada Águas do Pará, que está responsável pela distribuição de água na maior parte das cidades do Pará e principalmente na região metropolitana de Belém. E o que o povo está indignado é que, como era previsto, como a gente vinha dizendo, como os sindicatos dos urbanitários do Pará vinham denunciando, como os movimentos sociais denunciaram largamente nos últimos anos, todo mundo sabia que isso ia acontecer e é o que está acontecendo. O serviço, que já era ruim, piorou muito, porque a lógica da privatização é essa: você reduz ao máximo os custos para aumentar a margem de lucro e, ao mesmo tempo, a tarifa tem aumentado. As pessoas estão pagando uma conta de água cada vez maior. A Águas do Pará está criando uma série de tarifas e taxas e cobranças que antes a Cozampa não fazia, e o serviço está péssimo. Hoje, se você entra na página da Águas do Pará no Instagram, qualquer postagem que essa empresa faz, ela recebe uma enxurrada de críticas, comentários, cobranças, enfim, gente indignada com a falta de abastecimento de água, que, mais uma vez, era ruim antes com a Cozampa, fruto de anos de precarização do serviço, da falta de investimento, da falta de contratação de servidores públicos para tocar o serviço, né? Mas agora com Águas do Pará está muito pior e está mais caro, porque essa é a lógica da privatização. O que talvez muita gente não lembre, talvez seja desse vídeo que eu vou mostrar aqui agora, um vídeo de 2017, que é esse vídeo aqui do Helder Barbalho. Ele publicou no Facebook e eu descobri esse vídeo pesquisando, né, sobre a história da privatização da Cozampa. Ah, e antes de eu tocar o vídeo, só um contexto. Em 21 de abril de 2017, o Helder ele era ministro da Integração Nacional do governo Michel Temer. Ele já tinha sido ministro da Dilma, no primeiro governo da Dilma, em 2014, e também no segundo governo dela. Michel Temer dá o golpe, e todos os ministros do MDB, ou a maioria deles, traem a Dilma junto com o Temer, né? Então o Helder, que era ministro da Dilma, passa a ser ministro do Temer. E aqui em 2017 ele grava esse vídeo e publica nas suas redes sociais. A gente vai ver agora. Mais uma vez, o jornal O Liberal inventa uma história que eu sou obrigado a desmentir. Em respeito a você, em respeito à verdade, venho esclarecer quem é a favor e quem é contra a privatização da Cozampa. Quero mostrar a você e peço um minuto da sua atenção a respeito das imagens e documentos de como me comportei na campanha de 2014 e quais foram as minhas propostas. O Helder ele foi candidato ao governo do Pará em 2014. Ele perdeu a eleição para o Simão Jatene, que já era o governador, conseguiu se reeleger, mas a eleição foi bem apertada, foi cerca de 2 ou 3% a diferença entre o Simão Jatene, que era na época do PSDB, um desses tucanos que ficaram no governo do Pará durante anos, e o Helder era adversário político dele na época,
concorreu, perdeu para ele, virou ministro depois. E aí, portanto, ele está se referindo a essa campanha de 2014 que ele perdeu para Simão Jatene. Onde sempre defendi o fortalecimento da COSAMPA. Vamos ver. A COSAMPA, que hoje está sucateada, será modernizada para que você tenha um serviço de melhor qualidade. Propostas para fazer a mudança no saneamento. Projeto Águas do Pará. Aqui eu já achei curioso isso, porque a promessa, a proposta que o Helder fez em 2014 para melhorar a situação da água, do abastecimento, do saneamento do Pará, se chamava Águas do Pará, que anos depois vem a ser o mesmo nome da empresa para a qual ele privatizou parte dos serviços da COSAMPA. Curioso, né? Helder, nosso estado vai sair das últimas posições do saneamento no Brasil. Na primeira etapa, vamos levar água tratada para mais 100 mil casas em todo o estado, fazer 80 mil novas ligações de esgoto em todas as regiões, modernizar a COSAMPA, melhorando os serviços para a população. Não resta a menor dúvida, não é? Mas mais do que palavras, com atos concretos pude fortalecer a COSAMPA quando estive prefeito em Ananindeua. Vejam os documentos. Usei a força de prefeito para renovar a concessão à COSAMPA por 30 anos, mesmo a companhia sendo controlada por nossos adversários. Eu fiz isto por uma razão. Fui e sou a favor do fortalecimento da COSAMPA. Mas, infelizmente, o grupo que está no poder já está caminhando a passos largos para vender a nossa Companhia de Saneamento do Pará. Por iniciativa do governo do estado, o Pará foi um dos processos que andou mais rápido no BNDES. Os termos da licitação já foram publicados. Isto quer dizer que o governo do estado poderá vender a empresa até o final deste ano. Já faz mais de 20 anos que a população do Pará sofre com o sucateamento da COSAMPA, sem ter água de qualidade, sem ter tratamento de esgoto. Mas a privatização não é a solução nem para os trabalhadores e nem para a população. A privatização não é a solução nem para os trabalhadores nem para a população. Belas palavras. Olhem um exemplo da Celpa. Foi vendida e qual foi o resultado? Um péssimo serviço para a nossa população e uma tarifa altíssima que todos nós somos obrigados a pagar. Por isso, quero reafirmar aqui o meu compromisso em fortalecer a COSAMPA. Este é um compromisso que eu firmo com você. O resto não passa de manipulações dos nossos adversários. Muito obrigado pela sua confiança e vamos juntos continuar trabalhando em favor do Pará. Aqui ele menciona o caso da Celpa, né, que foi privatizada em 98 pelo governo Amigo Gabriel, também do PSDB. Depois a Celpa foi comprada pelo Grupo Equatorial em 2012. E, de fato, ele está certo. É a lógica da privatização. A gente sempre vai dizer isso. A privatização serve para gerar lucro para a empresa que tem a concessão daquele serviço. E aqui ele está fazendo uma crítica à privatização, tanto da Celpa quanto ao projeto de privatização da COSAMPA, sendo que ele, mais tarde, vai privatizar a COSAMPA. E hoje ele não fala nada sobre a privatização do serviço de energia elétrica no Pará. Não fala. Ele critica o aumento da tarifa, mas ele não questiona a privatização. Óbvio que ele não vai fazer isso, né? Mas é que ele, né, vocês viram aqui o trecho da campanha dele em 2014 e nessa época, em 2017, 3 anos depois, o que estava acontecendo é que o Barbalismo, ele e o pai dele estavam nessa denúncia. Eles estavam denunciando que o Jatene queria privatizar a COSAMPA. Então aqui está o site do Jader, do pai do Helder, numa notícia de 15 de fevereiro de 2017, a denúncia do Jader. Jatene quer privatizar a COSAMPA. E aqui o Jader falando: total falta de gestão, abandono, descaso e sucateamento proposital. Essa é a opinião do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Pará. CENGE, a estratégia vem sendo utilizada pelo governo Simão Jatene para privatizar a Companhia de Saneamento do Pará, a COSAMPA. Isso aqui é provavelmente um texto tirado do Diário do Pará, que é o jornal da família Barbalho. Aqui, ó, falando: o artigo de Jader Barbalho denunciou o sucateamento. No artigo de Jader Barbalho, intitulado Falta de Água de Vergonha, o senador revela que desde o primeiro dia do governo de Simão Jatene, há descaso, incompetência e falta de investimento no setor de abastecimento.
E aí, falando do Diário, eu trouxe aqui também uma matéria também agora de novembro de 2017, mais uma denúncia aqui na página do Caderno Policial. Uma denúncia do Diário do Pará, Jornal da Família Barbalho, dizendo que o governador Simão Jatene quer mesmo privatizar a Cozampa. E aqui a matéria fala que o processo de privatização da Companhia de Saneamento do Pará avança a passos largos, enquanto outros estados que demonstraram interesse inicial em vender esses órgãos de saneamento desistiram ou não conseguiram avançar na contratação de terceiro. E aí essa matéria ela traça todas as reuniões entre membros do governo Simão Jatene, na ocasião, com técnicos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, reuniões que eles fizeram para modelar, como eles chamam, né, no mercado financeiro, para modelar o processo de privatização da Cozampa. E a matéria ela é uma denúncia, né, ela é crítica a esse processo. E aqui eu vou trazer um trecho que é bem curioso, que é quando eles falam que os detalhes, né, dessa modelagem aí da privatização da Cozampa, eles aconteceram numa reunião entre a secretária Noêmia Jacob, no Rio de Janeiro, com os técnicos do BNDES e do consórcio Aqua, uma reunião que foi mantida em sigilo, segundo a matéria aqui do Diário do Pará. E aí, meus amigos, eu venho trazer para vocês esse vídeo, que aqui é o vídeo da sessão pública que aconteceu na B3, na Bolsa de Valores, aqui de São Paulo, que leiloou a Cozampa, né? Que leiloou a Cozampa. O que aconteceu? O governo fez a tal modelagem, agora o governo já é o de Barbalho, fez a modelagem e conseguiu leiloar os serviços que a Cozampa prestava no Pará. Aí qual que é a pegadinha? Eles não falam que é uma privatização. Eles falam que é uma concessão de alguns serviços e a Cozampa permanece com outros. Então, por exemplo, a Cozampa permaneceu com a produção de água, que é a parte mais cara do processo, e agora a Cozampa vende a água para a Egea, que distribui para os paraenses e cobra tarifa. E cobra tarifa e tarifas cada vez mais caras. E esse senhor aqui é o Ricardo Cefé. Ricardo Cefé, da família Cefé, uma família que há décadas é parceira, é amiga da família Barbalho. E o Ricardo Cefé aqui, na ocasião, ele era o procurador-geral do Estado. Hoje ele é secretário da Educação do Helder Barbalho. Eu vou tocar só um trecho do que ele falou aqui na Bolsa, só porque tem a ver com as tais reuniões que o Helder Barbalho, que o Jader Barbalho e o Diário criticavam lá na época do governo Simão Jatene. E olha aqui quem ele vai agradecer no dia em que eles conseguiram finalmente leiloar a Cozampa. De tudo isso, achei esse trecho bem curioso. E da secretária Aline, agradecer a toda a equipe da comunicação do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Comunicação. Eu não poderia deixar de fazer uma referência especial à Lucilene, a diretora de estruturação do BNDES. Quem diria que aquele almoço despretensioso lá no centro de Rio de Janeiro chegaria a esse momento há 3 anos atrás. Muito obrigado, Luciene, em teu nome, ao Júlio. É isso, né? Enquanto esse grupo, os Barbalhos e os aliados, eles estavam na oposição, eles criticavam o governo Simão Jatene, que se reunia com o BNDES no Rio de Janeiro para tratar da privatização da Cozampa. Eles assumem o governo e fazem reuniões com o BNDES para tratar da privatização da Cozampa. E aqui o Ricardo Cefé, procurador-geral do Estado na época, elogiando, agradecendo a técnica, a pessoa lá do BNDES que se reuniu com o governo para privatizar a Cozampa. E aqui, bom, nessa reunião teve várias pessoas falando. Temos aqui, por exemplo, o Jader Filho, irmão do Helder, filho do Jader, que era ministro do governo Lula. E aqui, gente, é bom lembrar, né? A privatização da Cozampa é uma obra do Helder Barbalho em parceria com o governo Lula. O governo Lula, não dá para negar, né? É um governo privatista. Faz todo o processo de privatização, que é a cartilha neoliberal de todos os governos, desde a época do Temer. E o Temer, né, que foi o principal artífice do projeto de desestatização de todos os serviços públicos prestados pelo governo federal. Isso foi aprofundado, né, pelo governo Bolsonaro, e quando o Lula assume, ele segue fazendo a mesma política, tanto que o Marco Geral do Saneamento é um marco que é tocado hoje pelo governo Lula, e a principal bandeira desse Marco Geral de Saneamento é a privatização dos serviços de saneamento dos estados e das cidades, né? Então aqui nós temos Jader Filho
representando o governo federal no leilão aqui dos serviços prestados pela COSAMPA. Mas o que eu queria reagir aqui, está mais aqui, é a fala do senhor Helder Barbalho. Uma fala um pouco longa, mas eu vou acelerar para a gente não perder muito tempo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar, em nome do senhor Rogério Santana, a B3 por mais uma oportunidade de nos acolher em mais uma operação de concessão do Estado do Pará. Eu cumprimentá-lo, estender os meus cumprimentos a todos os colaboradores da B3, cumprimentar aqui o ministro das Cidades, Jader Filho, cumprimentar e agradecer ao BNDES como parceiro central na estruturação desta concessão, em nome do vice-presidente Nelson Barbosa. Leve o abraço a toda a equipe e gratidão por parte do Estado pelo suporte a nós concedido. O BNDES, gente, ele é fundamental nesse processo de privatização, né? E por isso que é sempre bom, assim, quando a gente está analisando esses casos de privatização que são péssimos para a população e quando a gente está, né, querendo apontar os responsáveis, os culpados por esse problema, óbvio que é gente como Helder Barbalho, como gente da direita e da extrema-direita, que defende isso como uma bandeira pública em todas as campanhas, em todos os pronunciamentos. Mas a gente não pode negar o papel do BNDES nesse processo, né? O BNDES não é um órgão pressionado pela extrema-direita, as ações do BNDES não são pautadas no Congresso, não é a extrema-direita que está tentando constranger o BNDES a fazer essas políticas. O BNDES toca projetos de privatização, dá dinheiro público a juro subsidiado para essas empresas como a EGEA, né, que fundou as Águas do Pará para explorar o serviço de saneamento. A EGEA, ela é financiada por juro subsidiado do governo federal, via BNDES. Então não dá para eximir o governo federal, o governo Lula, do papel que ele desempenha na privatização de todos os serviços essenciais que são concedidos à iniciativa privada no Brasil inteiro, né? É muito triste constatar isso, porque é um governo que foi eleito com essa bandeira de melhorar o serviço público, né? De botar o serviço público na esfera do Estado novamente. Na prática, eles estão fazendo exatamente o contrário, exatamente o que eles criticavam que os governos de direita faziam. É isso que está acontecendo. Pelo BNDES, cumprimentar aqui ao time do Pará, aqui presente, a partir do ministro Jader Filho, ministro das Cidades, mas também do presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, que se faz acompanhar de um conjunto de deputados estaduais, e aqui gostaria de nominá-los, ao deputado Irã Lima, ao deputado Aveilton, ao deputado Adriano Coelho, deputado Gustavo Sefer, deputado Fábio Freitas, muito obrigado, deputado Corrinho, a todos que representam aqui o Parlamento. Lembrem esses nomes, tá? Esses nomes que ele falou, e daqui a pouco a gente vai ver todos eles aqui perfilados para bater o martelo, fazer esse showzinho, mas todos esses nomes de deputados e políticos que sobem aqui para festejar a entrega da COSAMPA para Águas do Pará, para a EGEA, eles precisam ser cobrados, tá? Porque daqui a pouco eles vêm a público agora porque eles sabem que a população do Pará inteiro está indignada com o serviço e aí eles vêm gravar vídeo, né? Eles vêm dizer que horrível essa empresa, a Águas do Pará tem que respeitar o paraense, vamos cobrar a Águas do Pará para fornecer o serviço adequado para a população. Mas quando eles tinham que fazer alguma coisa, eles estavam aqui, batendo o martelo e fazendo esse showzinho e dando a assinatura deles para a privatização, para a venda da COSAMPA para a EGEA. Então lembrem desses nomes e daqui a pouco vocês vão ver a cara deles também. Estadual, cumprimentar ao time do governo do Estado com a gratidão e o reconhecimento da excelência do trabalho construído por esta valorosa equipe, e o faço a partir do procurador do Estado, Ricardo Sefer, estendendo meus cumprimentos a todos os procuradores e procuradoras que acompanharam de perto a estruturação deste momento. Cumprimentar da mesma forma também ao presidente da COSAMPA, José Fernando Gomes, e, em nome do Abraão Benassoli, cumprimentar a todos que contribuíram no colegiado de municípios a estruturação da modelagem e dos lotes que foram aqui concessionados. Gostaria de fazer um cumprimento a todas as participantes deste leilão, a partir da empresa vencedora, da EGEA, dando as boas-vindas ao nosso Estado, cumprimentando da mesma forma também... Deu as boas-vindas ao nosso Estado e agora essa empresa o que ela está fazendo? Está fazendo lucro em cima da expoliação, da expropriação da renda dos paraenses. É basicamente isso que ela está fazendo. Criando taxas e mais taxas, aumentando a tarifa e
oferecendo um serviço que é ainda pior do que a Cosampo oferecia quando era pública e era subfinanciada justamente por políticos como Helder Barbalho. A empresa Azevedo e Travassos, a empresa Servipred e a Itaú Corretora de Valores, que participaram deste leilão. Gostaria de destacar aqui da importância deste momento para apontar a solução, certamente, de um dos maiores desafios de infraestrutura e desafios à qualidade de vida, particularmente à saúde da população paraense. O Estado do Pará, hoje, apesar de compor a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, ainda limita o acesso à água de qualidade a cerca de 49% da sua população. Somado-se a isso, temos o desafio hercúleo de garantir com que o tratamento de esgoto efetivamente faça parte dos direitos e acessos universais em nosso Estado. O Estado do Pará, que hoje detém apenas a cobertura de 8,5% de tratamento de esgoto. Com esta agenda hoje consolidada, nós apontamos soluções efetivas e prazos na busca da universalização. Estamos falando de universalizar o acesso à água de qualidade até o ano de 2033. Estamos falando na garantia de cobertura de pelo menos até 90% dos imóveis e residências e domicílios do Estado do Pará no tratamento de esgoto até o ano de 2039. Esses prazos, eles aparecem lá no edital, na licitação, nos contratos, mas alguém acredita que eles vão ser cumpridos? Quem vai cobrar? Quem vai fiscalizar? São esses mesmos caras aqui, né? Então, olha como a privatização é cruel, né? É um modelo muito bem feito para enganar a população, porque eles colocam uma série de prazos para universalização do serviço, para melhora do serviço. Então, tem uma série de critérios que a empresa tem que assumir, tem valores que ela tem que investir. Mas quem fiscaliza se isso é cumprido ou não são eles mesmos. São eles mesmos através das agências reguladoras, né? No caso do Serviço de Águas é a Arcon, que é uma agência reguladora do Estado que define, né? Define tanto o preço de tarifa quanto se a concessionária, se a empresa está cumprindo o que está previsto, né? O que está previsto no contrato. Mas essas agências reguladoras, elas são completamente dominadas pelos interesses tanto desses políticos quanto das próprias empresas. Então tem, né, muitos casos de ex-executivos que saem das empresas e depois vão virar conselheiros das agências. E vice-versa, né? Gente do governo que depois vai para a empresa e depois volta para as agências para fiscalizar e regular as próprias empresas. É a famosa porta giratória, o nome que se deu para esse mecanismo, né, de passagem entre Estado, governo e empresas que beneficia mutuamente, né, esses políticos e esses empresários. E o que o Helder está dizendo assim é que não, tudo bem, vamos conceder, mas a empresa tem os prazos para cumprir. Mas quem é que vai fiscalizar? Ele mesmo, que tem total interesse em dizer que o serviço está muito bom, porque ele é o patrocinador, ele é o artífice desse processo todo. É uma piada, é uma sacanagem com a população. Portanto, com estes dados, certamente, sinalizamos à sociedade paraense a solução efetiva em algo que diretamente impacta na qualidade de vida dos paraenses, diretamente impacta na agenda de sustentabilidade do nosso Estado, diretamente soluciona e avança na cobertura essencial para promover a qualidade de vida e justiça social para a nossa sociedade. Me cabe aqui registrar pontos de extrema relevância. Quando estruturamos este modelo, sinalizamos de que para nós alguns temas eram sensíveis e importantes. Primeiro, não ter na outorga o ponto central de remuneração ao Estado. O importante para nós é a universalização dos serviços essenciais para a população. Estamos falando de um investimento de mais de 15 bilhões de reais nestas agendas. Outorga é o valor que a empresa precisa pagar para o Estado para operar o serviço, né? Então é como se fosse um pagamento de uma licença para poder operar, a forma como o Estado se remunera também. Ao oferecer essa concessão às empresas, as empresas têm que pagar para o Estado essa outorga. E o que ele está dizendo aqui é que a remuneração que ele quer como gestor não é esse dinheiro, é que a empresa faça a universalização do serviço. É isso que ele está dizendo. Antes, na história do Pará, se apontou efetivos investimentos desta monta na busca da universalização do sistema de água e esgoto. Um outro ponto absolutamente necessário de destaque. Garantimos nesta estruturação e neste modelo 30% de tarifa social para garantir que a população menos assistida e que esteja em uma condição social
que possam estar protegidos e preservados junto com a agência reguladora para que não se pratiquem preços abusivos tarifários e, consequentemente, tragam sacrifício para o acesso à água e ao esgoto no Pará. Quem é que vai definir se o preço é abusivo ou não? Eles, o governo junto com as empresas, e eles discutem isso nas reuniões da agência reguladora. Mas aí pergunta para a população se ela considera o preço abusivo ou não, né? Pergunta para a população o que ela acha de ter taxas novas criadas e cobradas todo dia, taxas que nunca tinham sido cobradas pela Cozampa. Isso pode ser aprovado numa reunião da agência, isso pode acontecer e a população nem fica sabendo que isso está acontecendo, né? Nem fica sabendo sobre a possibilidade de repente, ir numa reunião dessa, dar a sua opinião, e mesmo que a população vá e dê a sua opinião, o que vai acontecer? Nada, né? Não vai acontecer nada. Os caras fazem o que eles querem, porque essas decisões são tomadas sempre a portas fechadas, né? Aliás, você que está aí no Pará e que está sofrendo aí com a falta de abastecimento de água em casa, que está sofrendo com o aumento da conta, você foi chamado a opinar sobre a venda ou não da Cozampa? Você foi chamado em algum momento, participou de alguma audiência pública, alguma reunião, alguma votação? Nada, né? Não existe isso. Aliás, muito pelo contrário, porque quando houve a discussão na ALEPA, na Assembleia Legislativa do Pará, que debateu a possibilidade da privatização da Cozampa, isso foi feito na última sessão do ano, uma das últimas sessões do ano, lá em 2023, e foi aprovado pela maioria dos deputados, inclusive muitos deles vão aparecer aqui, só acho 4 ou 5 deputados só, e todos de esquerda, ou de centro-esquerda, porque tinha muita gente do PT ali também. Mas uma minoria votou contra a privatização e a maioria votou a favor. Base do governo Helder e a direita e a extrema-direita se uniram para aprovar a privatização da Cozampa. Enquanto isso, lá fora da Alepa, os movimentos sociais estavam levando borrachada da polícia. Spray de pimenta, porrada. Então, eles que decidem se a taxa é abusiva ou não. Eles que decidem se o serviço está adequado ou não. A população nunca é chamada para decidir, para opinar, nunca é levada em consideração a opinião do povo. E um terceiro ponto que é muito relevante. Nós estamos garantindo com que a agência reguladora possa acompanhar e regular os preços, para que isto possa representar garantias e seguranças ao usuário. Um último item que gostaria de registrar: o meu agradecimento a todos os colaboradores da Companhia de Saneamento do Pará. Esta concessão representa que a Cozampa continuará vivendo, continuará existindo, porém muda o seu foco para entregar um serviço de melhor qualidade naquilo que passará a ter de responsabilidade. A Companhia de Saneamento passa a ser a responsável única na produção de água para a região metropolitana e na distribuição de água para as comunidades rurais do estado do Pará. Portanto, caberá às empresas privadas distribuir para as áreas urbanas e a Cozampa distribui para as áreas rurais. Caberá ao privado produzir água nas outras regiões, enquanto a Cozampa continuará sendo produtora de água na região metropolitana e na capital. Isto quer dizer que os empregos estarão preservados na Companhia de Saneamento, de que a excelência dos nossos colaboradores continuará sendo essencial para que nós possamos conjugar as empresas e investimentos privados com a empresa de saneamento pública, para que com isto a meta de fazer chegar água e tratamento de esgoto aonde tiver um paraense, seja um paraense de uma área urbana, seja um paraense de uma comunidade distante, de uma comunidade remota, um ribeirinho, um quilombola, um indígena, que todos possam ter o direito e o acesso universal a algo tão caro e tão necessário para a vida dos seres humanos. Portanto, isso aqui é o que essa é a narrativa que ele está usando, que o barbalismo como um todo está usando para se defender das críticas em relação à privatização da Cozampa. Eles estão dizendo que eles não privatizaram a Cozampa. Mas isso é um jogo de palavras, porque o que eles dizem? Assim, a gente não privatizou, a Cozampa continua existindo, ela só não faz mais alguns serviços que antes ela fazia. A maior parte da população do Brasil, segundo as pesquisas, é contra a privatização, então os privatistas agora dizem que eles não privatizam mais. Eles fazem concessão. Que a concessão, na verdade, é uma privatização por muitos anos, né? Então você concede um serviço para a empresa por 30, 40, 50 anos, e daqui a 30, 40, 50 anos se renova por mais esse período, e aí, na prática, é uma privatização. Concessão é um novo nome para privatização. Mas ele está dizendo aqui que a Cozampa permanece, portanto ela não foi privatizada, ela só perde
algumas das suas funções, nas palavras dele, vai focar nessas novas funções, às quais ela ficou limitada agora, né? E aí ele fala também sobre os trabalhadores, e aqui é uma coisa que eu vou investigar melhor, sobre como é que está a situação do trabalhador da Cozampa, que era da Cozampa antes, que agora está na Águas do Pará. Inclusive, se você conhece alguém, ou se você mesmo é um trabalhador da Cozampa, ou era da Cozampa, e já foi recontratado pela Águas do Pará, me chama que eu quero falar melhor com você para entender o que está acontecendo. Porque eu recebi, nesse fim de semana, uma mensagem de um desses trabalhadores falando sobre como é que está precarizado hoje o trabalho dele, que já era precário antes, por tudo aquilo que a gente falou, né, sobre o subfinanciamento que os governos fazem a empresas públicas como a Cozampa. Então, o trabalho já era muito grande para pouca gente, porque também não fazem concurso público, mas agora está muito pior, porque essas pessoas que antes eram servidores públicos, hoje eles são funcionários privados, de uma empresa privada, que não está nem aí se eles estão trabalhando muito mais, se tem muito mais serviço, se eles estão ganhando menos. A lógica da empresa privada é essa, redução de custos para aumentar a margem de lucro. Então o cara estava me dizendo que ele tem que trabalhar muito mais, que ele não está dando conta, que não contratam ninguém para fazer uma quantidade de trabalho que aumentou muito, e que é impossível manter a qualidade de trabalho, manter as casas do Pará abastecidas, porque tem menos gente, tem menos investimento, porque a lógica da empresa privada, mais uma vez, é fazer lucro. Então, era muito óbvio que isso ia acontecer. Esse papo aqui do Helder é só para enganar desavisado. Infelizmente, engana muita gente ainda. Quero aqui, ao concluir, dizer da importante missão que a empresa vencedora passa a ter, que caibam a cada um a responsabilidade plena e o cumprimento dos prazos, que possam, com estes investimentos, dialogar com os municípios, que possam investir utilizando mão de obra local para gerar emprego em cada cidade do estado e, com isto, trazer desenvolvimento a cada uma destas cidades. E nós, governantes, que temos a responsabilidade de garantir à população soluções efetivas. No dia de hoje, apontamos que o estado do Pará passa a ter um planejamento claro, transparente, com metas estabelecidas para assegurar que aqueles que têm água hoje possam ter água de melhor qualidade. Aqueles que não têm água possam ter a certeza de que não precisarão comprar uma bomba ou fazer um poço artesiano no seu quintal, porque caberá à concessionária a fazer estes investimentos e garantir a universalização do acesso à água e ao tratamento de esgoto. Não é mais meu problema, né? Lavei minhas mãos. Desculpa até o jogo de palavras involuntário que eu fiz aqui, mas o Hélio tá lavando as mãos aqui, dizendo assim, ó, não é mais meu problema, resolvi, dei uma solução, a empresa que se vire. E a empresa tá dizendo assim, opa, obrigado, vamos fazer, deixa eu cobrar a tarifa aqui dos 4 milhões de paraenses que agora estão nas minhas mãos, que aliás é um monopólio, né? A empresa ganha um monopólio, porque ninguém pode escolher abrir a torneira de outra empresa, não estou gostando da Águas do Pará, vou contratar o serviço de outra empresa. Não posso. Você está subordinado aos interesses dessa empresa e tem que aceitar o serviço que ela te oferece. Então o Helder está dizendo assim, não é mais meu problema, se virem, a minha parte eu fiz. É isso. Em nosso território. Queria cumprimentar a Daniela, em seu nome a todas as mulheres aqui presentes de forma afetuosa e respeitosa e, para encerrar efetivamente, dizer ao BNDES e ao time do governo que temos muito trabalho pela frente para que nos próximos dias já possamos apontar ao mercado os prazos exatos para que o Bloco C possa ser novamente apresentado e com isto nós possamos efetivamente trazer a agenda e concluir esta agenda. Lembrando, o Bloco C foi um conjunto de cidades do Pará que não foi vendida nesse dia. Então, como é que funciona a modelagem, como eles falam, né? Eles dividem as cidades do Pará em blocos e leiloam esses blocos por partes. E aí a empresa vai ver qual que é mais lucrativa, qual cidade tem mais habitantes, qual cidade tem mais investimento para ter retorno. Então eles estabelecem essa lógica de lucro para definir os lances que eles vão dar nos blocos. O bloco C, que salvo engano era o bloco que compreendia a região ali de Santarém, oeste do Pará, ele não foi vendido nesse dia. O Helder está dizendo aqui que a gente vai se reunir de novo com o BNDES, com o governo, para melhorar a oferta que a gente está fazendo aqui, para que a gente consiga vender o Bloco C, e meses depois eles conseguiram vender
o bloco C também, acho que para EGE também. Que no dia de hoje envolvemos 99 municípios, cerca de 4,5 milhões de paraenses que passam a ter um horizonte de universalização de água e esgoto no estado do Pará. Viva o Pará, viva a Amazônia, viva o direito universal ao acesso à água e ao tratamento de esgoto ao povo paraense. Muito obrigado. Olha, eu vou quebrar o protocolo, pedir para todos os paraenses que possam vir aqui junto comigo para a batida do martelo, para estarem aqui junto conosco. É aqui, hein? Aqui a gente vai ver quem são os bonitos que foram bater o martelo. Vamos ver aqui rapidinho, fazer uma pausa para ver se eu identifico as pessoas. Esse aqui é o Irã Lima, certo? Irã Lima, deputado estadual, líder do governo na Alepa. Era a pessoa que defendia lá o processo de privatização que passou lá pela Alepa. Era o cara que sempre falava. Aqui nós temos o Fábio Freitas, deputado também. Fábio Freitas. Aqui é o Torrinho, deputado Torrinho Torres, do sul do Pará, pecuarista, uma pessoa muito, vou dizer, problemática, vários BOs aí na costa, principalmente sobre grilagem de terra, invasão de terra pública, esse tipo de coisa, vocês conhecem, tá aqui. Aqui, ela, Daniela Barbalho, mulher do Helder, conselheira do Tribunal de Contas do Estado, pessoa que julga as contas do marido, sempre fala isso aqui. É uma loucura que o Helder tenha conseguido indicar a própria mulher para julgar as contas dele e isso tenha passado incólume, inclusive com apoio de gente de esquerda, tá? De esquerda. Esse aqui de barba é o deputado Coelho, acho que é João Coelho o nome dele. Só checar aqui. Porque tem dois irmãos, né? Tem o Adriano Coelho e o João Coelho. Deixa eu ver quem é esse. Esse aqui me parece ser o João Coelho. Não é esse barbudo aqui? É o João Coelho aqui. Certo? Ou é Adriano Coelho? Vamos ver. O Adriano Coelho eu acho que é vereador. Não, Adriano Coelho também é deputado. Ah, esse é o Adriano Coelho. Deputado Adriano Coelho. É esse aqui, certo? Então aqui temos o Adriano Coelho, deputado do MDB. Quem mais que a gente tem aqui? Vamos ver. Ah, aqui o Chicão, deputado, presidente da Alepa e também candidato ao Senado, Ricardo Cefé, secretário da Educação e na época era PGE do Estado do Pará. Aqui nós temos André Marta, filho, que é vereador em Belém. Aliás, é vereador e é secretário do prefeito Igor Normando, secretário de Esporte e Lazer do Igor Normando hoje. São esses que eu identifiquei. Se você souber de mais alguém que eu não consigo identificar aqui, coloca nos comentários. Aqui já defilho, tá? Pareceu que já defilho. E é isso. Vou adiantar aqui para não perder muito tempo. Só para essa cena lamentável aqui. Aí, ó. Vendendo a água do Pará para virar mercadoria para a empresa lucrar muito. Olha quem tá aqui. Olha quem apareceu aqui, agora que eu vi. Quem lembra desse senhor calvo aqui? Esse aqui é o Rocieli Soares. Acho que quem me acompanha já há mais tempo certamente lembra do Rocieli Soares. Na época ele era secretário de Educação do Pará e um dos piores secretários de Educação da história do Pará. Saiu defenestrado lá pelos professores, pelos povos indígenas. Depois foi para virar secretário de Educação do Romeu Zema, em Minas, e também saiu de lá sob suspeita de corrupção, né? Lá tanto em Minas quanto no Pará. O que ele está fazendo aqui no leilão da Cozampa? Se você souber o que ele está fazendo aqui, bota nos comentários, por favor. É isso, gente. O que eu queria falar era isso. Esse vai ser um tema central. Eu gostaria que esse fosse um tema central na campanha, porque é um tema que mexe muito na vida das pessoas. Falando um pouco sobre a minha vida, a minha experiência como morador do Pará. Eu morei no Pará. Eu sou do Pará, morei no Pará durante 20 e tantos anos, 20 e poucos anos. Cresci, passei boa parte da minha infância e adolescência convivendo com a falta de água. Isso era uma coisa muito comum, ainda é muito comum em Belém, na periferia de Belém, até em bairros centrais, em bairros de classe média, até classe média alta, é muito comum
a gente ter falta de água, normal. Passar 1, 2, 3 dias, o fim de semana inteiro, as noites inteiras sem água. Isso é um problema, era um problema na época que o serviço todo, tanto a produção de água quanto a distribuição, era da Cosampa, só que agora está muito pior, pelo menos eu falando com as pessoas que moram no Pará hoje, se você mora, vocês podem falar melhor do que eu, então se quiserem falar sobre isso, comentem aqui na seção de comentários sobre como é que está a situação do abastecimento de água no Pará, mas era uma coisa que a gente sempre viveu na época da Cosampa e agora, pelo que eu entendo, está muito pior. As tarifas têm aumentado, têm sido criadas novas tarifas, como por exemplo a tarifa para poço artesiano, né? Que de repente muitas pessoas foram surpreendidas com uma cobrança por terem poço artesiano em casa, mesmo elas não recebendo a água da Águas do Pará, elas estão sendo cobradas. Depois a Águas do Pará veio dizer que essa cobrança não existe ou não existiria, mas também depois mostraram uma gravação de uma atendente da Águas do Pará dizendo que de fato a empresa iria passar a cobrar para quem tem poço artesiano, né? Mas o que eu defendo é que o serviço seja reestatizado e que a reestatização leve a uma Cosampa forte, bem financiada, com concurso público, com servidores públicos bem pagos, com investimento público, porque saneamento básico é um direito das pessoas, né? Não é uma mercadoria que pode ser negociada na Bolsa de Valores por essas empresas, muitas delas de capital internacional, que vivem da exploração desse tipo de serviço. Então eu defendo, eu gostaria que os candidatos, principalmente os candidatos de esquerda, defendessem a reestatização da Cosampa e um projeto de refinanciamento, reestruturação dessa empresa que é essencial, que é fundamental para o bem-estar dos paraenses. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que é para denunciar, né, essa mudança de postura do Helder Barbalho. Em menos de 10 anos ele mudou de ser frontalmente contra a privatização da Cosampa para ser o responsável por privatizar a Cosampa, inclusive batendo o martelinho. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, mande para quem está sofrendo com a falta de água no Pará. Se você quiser me ajudar nesse trabalho, está aparecendo aqui o Pix, para fazer uma doação pelo Pix. Você pode também fazer uma doação pelo Apoia-se. E se você quiser ver vídeos exclusivos e ter um contato mais direto comigo, considere se inscrever no clube de membros aqui do canal para você me ajudar a manter esse trabalho aqui nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima reportagem.